Galera, paz do Senhor, boa noite a todos. Hoje trazer uma mensagem eu vou trazer uma mensagem baseada nesse livro do Tim Keller. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. Hoje eu vou falar sobre um ego transformado. Então, boa parte do que eu vou dizer se encontra nesse livro. E, particularmente falando, esse livro foi muito importante na minha vida, marcou muito da minha reflexão quanto a mim e quanto à sociedade em que eu estou vivendo. E eu queria hoje partilhar com vocês sobre a mensagem que Tim Keller ele expõe nesse livro e aí refletir sobre algumas outras questões da nossa vida, ok? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4, veremos o versículo 3 e 4. Tim Keller, ele começa pontuando no livro que até o século XX, as culturas tradicionais, elas entendiam que a autoestima elevada era um mal para a sociedade. Por exemplo, alguém poderia mentir sobre o seu status social por ter uma elevada autoestima. Ela se considerava demais. Até o século XX se percebia assim um tipo de comportamento como esse. De modo que essa pessoa, dentro dessas sociedades tradicionais, era repreendida e ela era convencida do seu erro. E dentro do contexto cristão, chamada ao arrependimento. Mas quando você chega no século XX, você tem uma virada, já tinha havido uma virada filosófica, política com Marx, você tinha uma virada científica com Darwin, e no século XX com Freud, uma virada fortíssima em termos da psicologia e daquilo que você entende como identidade pessoal. Então os psicólogos eles passaram a incentivar a autoestima, em fazendo uma síntese, um mix entre terapia e autoajuda, como a gente vê enchendo as prateleiras até hoje das nossas livrarias, livros e mais livros de autoajuda. Isso foi propagando-se com o tempo com o conceito que hoje é muito forte de que a felicidade pessoal ela passou a ser vista como um direito, não como algo a ser conquistado, mas como um direito que especialmente o Estado tem que dar a você. Então, os psicólogos passaram a ver que quem não fosse autorrealizado, não tivesse uma autoestima, precisava de atenção e terapia. Só que o grande problema disso é de que você não tinha um padrão para distinguir o que é uma pessoa, um ego, um eu completo, daquilo que é um eu incompleto. E por mais que as pessoas buscassem satisfazer-se ou ter uma autoestima, como você não tinha um padrão para medir isso, você nunca estava lá. Você nunca estava onde você deveria estar, satisfeito. Então, isso fazia com que mais e mais pessoas se tornassem não realizadas e doentes. Bom, passado o século XX, hoje em dia, começo ainda, de certo modo, do século XXI, pensa-se, em geral, que as pessoas agem mal por falta de autoestima. Então, a virada é que as sociedades tradicionais percebiam que as pessoas tinham uma elevada autoestima e deveriam ser repreendidas por isso, o que levava, de certo modo, algumas vezes, a depreciar essas pessoas. E hoje não. Hoje há o incentivo a levantar a estima daquela pessoa, a fazer com que ela seja valorizada. Então, por exemplo, uma pessoa que mente sobre seu status social hoje, ela pode ser vista como uma pessoa que tem uma baixa estima e ela deve ser levantada. Então, como é que você lidar com essas pessoas? Você não mais repreende-as, você não mais chama-as ao arrependimento no contexto cristão. Você ensina para ela, você anima essa pessoa, você ajuda a fazer com que ela se desenvolva e não faz julgamento. Você não julga essa estima dessa pessoa. Se ela começa a murmurar excessivamente por conta disso, você nunca toca nesse assunto, porque é delicado demais. Bom, só que quando a gente vai para as Escrituras, diferente dessa visão tradicional de depreciar as pessoas que têm autoestima,
ou essa visão moderna de exaltar ou estimar excessivamente as pessoas, Paulo, ele nos faz ver, as Escrituras nos fazem ver a maneira correta de nós entendermos a autovalorização do ser humano, a valorização do ser humano, a forma correta de nós nos vermos. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz aos coríntios o seguinte: a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue ou me acusa a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus. E nessa noite, Deus, estendemos nossas mãos vazias, Senhor Deus. Deus, pedindo, ó Deus, enche o nosso coração, enche nossas mãos, ó Deus, de sentido, de significado. Faz com que, Deus, a Tua palavra, a pessoa do Senhor, o conhecimento do Senhor, seja introjetado na nossa consciência, de modo a preencher a nossa vida de sentido, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, Deus, através da obra do Teu Espírito Santo no nosso coração. Muda-nos, transforma-nos, ó Deus, porque lá fora há uma sociedade, ó Deus, também precisa ser transformada. Deus, o Senhor nos chamou para isso também. Ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Então, o que acontecia nesse capítulo 4 é que a igreja de Corinto, a qual o apóstolo Paulo inclusive já tinha pregado, estava dividida. O partido, a facção de Apolo e a facção de Paulo. O que acontecia é que os ministros, esses dois ministros, tinham projeções diferentes para aquelas pessoas. Alguns então apegavam-se a Paulo para dizer que eram mais, falavam como um certo de orgulho, pelo fato de ser discípulo de Paulo. E outro, eu sou discípulo de Apolo. E falava contra aquele grupo, e a igreja, nesse sentido, estava dividida. Então, os crentes, eles passaram a usar os seus discipulados como um jogo de disputa e de poder dentro da comunidade eclesiástica. Então, isso criou algumas facções, né? Duas principais e divisões. E o apóstolo Paulo, então, nesse capítulo específico, ele vai condenar essa postura daqueles irmãos. Ele vai condenar a vanglória, quando ele diz, lá no verso 21 do capítulo 3, ninguém se glorie nos homens. E no capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo condena o orgulho. Ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O que o apóstolo Paulo estava falando é que essa postura daqueles irmãos era vazia e sem sentido. Esse comportamento não era nem aceitável. Então, quando a gente olha para esse texto, à luz daquilo que eu falei, dessa mudança da percepção do ser humano, do ego humano, do ser humano como na sua identidade, nós devemos perceber que um coração verdadeiramente transformado por Cristo, pela graça de Cristo, ele não se orgulha, ele não se vangloria, ele simplesmente não se considera. E esse é o ponto crucial para um cristão. A mudança radical da nossa identidade, daquilo que nós somos, principalmente se dá nesse aspecto. Nós simplesmente parar de nos considerarmos. Isso é extremamente radical. E é notável porque o evangelho, ele não é só para ser pregado para a salvação da alma de alguém, de alguma pessoa da sua, ou de um familiar, ou de um colega seu. O evangelho deve ser percebido como uma mensagem de identidade e de sentido ao ser humano. Porque quando ele é percebido assim, é que ele muda de dentro para fora. E aí, não só o comportamento, mas a percepção dentro do cosmos, dentro da existência, ela passa a ter sentido. A natureza passa a ter cor, no sentido filosófico, né? Ou seja, passa a ter sentido. As coisas ganham brilho, porque existe um Deus para além que me dá sentido aqui.
Então, inicialmente eu queria pontuar a questão a condição natural do ego humano. O ser humano em pecado, nascido em pecado, qual é essa condição do ego humano? No capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo, ele diz: ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro, em condenação a essa postura daqueles irmãos que estavam se apoiando no fato de serem discípulos de fulano de tal, de Paulo ou de Apolo, para se ensoberbecer, se colocar sobre o outro. Lembro-me que na Consciência Cristã desse ano eu estava num certo stand de uma editora muito famosa, protestante, do nosso país, e eu conversava com um rapaz, e eu disse, não, tal, fulano de tal, um pregador bastante conhecido, no nosso país também. Ele disse: eu sou discípulo de fulano de tal, eu aprendo aos pés dele. Tá bom. E eu fico imaginando mais ou menos isso acontecendo, de certo modo, a essa época, na igreja de Corinto. Mais ou menos como isso, e como isso era recebido por outras pessoas, e como isso levava à divisão. Tim Keller aponta que nesse texto, a ideia que se tem aqui, original, é de inchaço e de superinflação do ego humano. Isso é mais ou menos a figura de um órgão humano tão inchado após receber muito ar que está prestes a explodir. Então, a condição do ego humano, do ser humano, na sua identidade, é vazia, é dolorida, é atarefada e é frágil. É vazia porque o ego inflado, ele não tem nada no centro, ele é oco. E quando um ser humano dentro dele é oco, é vazio, ele vai naturalmente criar muitos ídolos no seu coração, de modo que, quando as circunstâncias lhe abatem, ele é tão severamente balançado, os ídolos no seu coração chacoalham em meio ao fato de que o seu coração nada tem e é vazio. Então, o ego, inicialmente, ele é vazio. Ele cria pés de barro porque não há nada de consistente que possa lhe dar sentido, lhe segurar. Consequentemente, ele vai buscar o significado da sua vida na opinião dos outros ou dos outros. É a chamada identidade autorreferente, que é o fato de você buscar um significado na opinião da sociedade, na opinião dos seus familiares ou algo do tipo. Então, o que as pessoas pensam, o que o seu redor pensa de você, determina quem você é. Porque não há consistência e conteúdo tão seguro que lhe diga: eu sou assim por conta disso. Então, esse ego oco, vazio, ele está constantemente buscando sentido em várias coisas para lhe preencher e lhe dar algum significado. Para além disso, e consequentemente, essa identidade vai ser dolorida. Isto é, toda vez que alguma crítica, ou, enfim, alguém que é ignorado, ele tende a sentir-se severamente dolorido por aquilo. E não me entendam mal, não que o fato dessas coisas não serem ruins, não é isso. É ruim de fato ser ignorado, é ruim de fato ser machucado por alguma situação. Mas o ponto é que quando isso determina a vida de alguém, nas circunstâncias que determinam a vida de alguém, um coração vazio e oco, as circunstâncias externas farão que esse coração sofra severamente mais que o normal. Esse ego, então, ele busca ser bastante atarefado, porque ele está tão inflado e o sentido está tão fora dele, para além, na opinião externa ou circunstâncias externas, que ele busca constantemente ser notado. O látis tem que estar sendo preenchido. As páginas das redes têm que estar constantemente preenchidas. Ele tem que estar atarefado, porque o significado dele é encontrado mais uma vez em outrem, ou nas circunstâncias que lhe rondam.
Então, esse ego vive então se comparando ou se vangloriando na expectativa de ser notado por alguém. E é sempre notável perceber que isso leva a uma escravidão tremenda, porque nós sempre temos um público ao que alcançamos, outro público não. Então, esse ego, nesse contexto frágil, atarefado e dolorido, ele se torna frágil. É inflado, está tão inflado a ponto de estourar, cheio de ar, ao invés de algo sólido. Ele está fragilizado, inflado ao ponto de ser estourado por alguma coisa ou alguma circunstância que lhe acometa. Isso, eu acredito, eu nem preciso falar muito para a gente perceber que isso acontece constantemente na nossa sociedade, não apenas nos que não são cristãos, mas também em nós como cristãos que somos pressionados nesse sentido também. Madonna, eu achei ela muito sincera numa coisa que ela falou, na entrevista à revista Vogue. E ela disse assim: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre, de ser ordinária. Eu venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Madonna disse isso. E ela foi extremamente sincera. Coisas que muitos de nós poderiam colocar as mesmas palavras na nossa boca para nos descrever. Fernando Pessoa, num poema chamado Tabacaria, ele diz: conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar minha máscara, estava pregada na minha cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, eu já tinha envelhecido. Porque um ego, mais uma vez, frágil, inflado, atarefado, dolorido e vazio, ele naturalmente construirá várias máscaras, seja por meio do que os coríntios estavam vivendo em meio à soberba, seja por meio das circunstâncias, o currículo ou tantas outras coisas poderiam ser citadas. E é muito notável perceber que pessoas mais velhas, às vezes, elas percebem isso. Mas quando elas tiram a máscara, como diz Fernando Pessoa, já tem envelhecido. Então, os membros da igreja de Corinto, que buscavam se exaltar, só mostravam o seu vazio e o seu orgulho. E nós, meus irmãos, pessoal, vivemos nesse contexto que pressiona-nos terrivelmente nesse sentido. E o grande ponto que a gente tem que perceber é de que o que é de fato que nos dará significado, o que é que muda-nos de dentro para fora. E quando a gente leu esse texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Paulo ele mostra aos coríntios que o evangelho transformou o seu senso de valor próprio, a sua maneira de se considerar. O evangelho não só salvou a sua alma do fogo eterno, o evangelho não só lhe deu conceitos proposicionais a respeito da pessoa divina, ou linguagem para discutir teologia, ou linguagem para falar do Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Para além disso, e muito intimamente, imanentemente, um Deus que se faz presente no coração do ser humano, que conhece a Cristo, o senso de valor dessa pessoa, de autoconsideração, deve ser transformado pelo Evangelho. Isso tem consequências das mais radicais, inimagináveis. Então, nos versos 1 e 2 do capítulo 4 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele lembra os cristãos de Corinto que ele é ministro de Deus e tem um trabalho a realizar. No verso 1 ele vai dizer: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo
e despenseiros dos mistérios de Deus. Então o apóstolo Paulo pontua isso para aqueles irmãos, para logo em seguida dizer a ele: porém, esse meu ministério, o exercício do meu ministério, da minha vida e piedade cristã, não é determinada pelo julgamento dos outros, ou como Paulo usa o termo, por tribunal humano, como se a sociedade ou os irmãos da igreja de Corinto pudessem fazer um tribunal para julgá-lo em suas opiniões. Paulo é como se ele dissesse: ainda que se faça isso, a opinião não me atinge dessas pessoas. E por quê? Por que isso, né? É a grande questão. Então, ele é ministro do Evangelho e ele sabe disso. A opinião do tribunal humano não lhe determina. E além disso, o apóstolo Paulo aponta que ele não se importa com o que as pessoas então pensam de sua identidade. Antes de prosseguir, eu preciso dizer que nós devemos ter cuidado com o discurso "não me importo com a opinião dos outros". Ela pode simplesmente significar uma rebeldia ou uma independência orgulhosa de alguém. É o perigo da ego-referência, né? De se tornar a própria referência, tornar-se o próprio tirano. Quando nós deixamos de ser tiranizados pela opinião dos outros e tornamos-nos tiranizados por nossas próprias opiniões, nós só trocamos de senhores. O fato de que ser determinado por alguém, por outras pessoas, ou ser determinado por si, só são senhores diferentes. Mas a escravidão pode levar às mesmas consequências. Paulo, ele então vai dizer ainda no verso 3, nem mesmo julgo a mim mesmo. Ele não vai julgar-se a si próprio, ou seja, Paulo não vai fazer o movimento da ego-referência. Então, pelo fato de que eu não me importo com a opinião do tribunal humano, eu agora vou me importar apenas com minha opinião. Paulo não aponta para essa solução. Na verdade, no verso 4, e aqui está a chave, Paulo vai dizer: "Em nada me argue ou acusa a consciência". Minha consciência, ou seja, que ele está dizendo, minha consciência está limpa. Eu sei quem sou. Nem por isso me dou por justificado. Quem julga é o Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: em nada me acusa a minha consciência. Mas ele diz: eu não me tenho por justificado pelo fato disso. Pelo fato de que minha consciência não está me acusando diretamente. Porque uma consciência tranquila, ela não inocentará ninguém. Porque no fim das contas é Deus quem nos julga e diz quem nós somos de fato. Paulo então está consciente de seus pecados, mas não conecta ou liga os seus pecados à sua identidade. Os pecados e as realizações de Paulo não o definem. Esse aqui é o ponto. Porque a gente percebe que na vida cristã temos momentos mais espirituais, se eu posso dizer assim, melhores, momentos piores. O fato é que as circunstâncias, elas não podem determinar aquilo que nós somos intrinsecamente. Você percebe como isso é radical? Perceba, a gente, né, de linha calvinista, eu sou salvo de uma vez por todas, salvo para sempre. Isso é severamente radical. Porque foi nos dado um sentido, uma mensagem que nos salva, nos redime, e também um sentido que determina quem somos de uma vez por todas. E que ainda que na crise de que aquilo que eu queria fazer eu não faço, aquilo que... Sabe, aquela crise de Paulo lá em Romanos, aquela crise da maldade interna, mesmo assim, isso não determina em última instância que nós somos em Cristo Jesus, se de fato estamos nele. E isso é radicalíssimo e totalmente diferente de qualquer mensagem humana. É Deus então quem nos preenche. É Deus então quem nos dá sentido e significado. O cristão então transformado não se sente ferido, nem as críticas lhe tiram o sono. Ele pondera as coisas à luz da Escritura, não à luz de seu próprio eu. Ele tem um Senhor, não é Senhor de si mesmo. Então, um ego transformado
não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, me depreciar. Não, é pensar menos em mim. É a liberdade do autoesquecimento. Quando Cristo nos dá sentido e significado, Ele, de algum modo, o Evangelho de algum modo, faz com que a gente meio que se auto-esqueça. Amar o próximo como a si mesmo. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios também que ele abdicou de tudo. Lá em Filipenses ele vai dizer que tudo que ele tinha era considerado esterco. Porque ele já foi crucificado com Cristo, está ressuscitado com Cristo. A linguagem do Evangelho adentra a identidade de Paulo. Paulo, ele não foi crucificado. Ele não se ressuscitou de um túmulo, não. Mas pelo fato de que Cristo foi, ele foi também. E nós devemos ser assim. A identidade da pessoa de Cristo, quem ele era e quem ele é, deve ser introjetada em nós. De modo a que um dia, em algum momento, a gente chegue a ser como ele, de que ele se auto-esqueceu, para que a gente nos auto-esqueça também. É a identidade da teorreferência, a identidade em que Deus diz quem de fato somos e quem de fato devemos ser. Então, como nós podemos então alcançar essa identidade que nos transforma e que determina quem de fato somos? O que todos nós procuramos, se formos bastante sinceros, é um veredito final. É algo que afirme para nós que nós somos de fato importantes. Todos os dias nos colocamos de algum modo em um tribunal. Nossa identidade ela é posta em xeque. No trabalho, na família, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, na minha vida, tantas outras áreas, eclesiástica mesmo, e tantas outras áreas, nós nos colocamos nos tribunais de opiniões e de tantas coisas mais. Mas para Paulo, seu julgamento já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. O processo já está concluído. Porque o veredito final já foi determinado. Ele foi determinado de fato na cruz de Cristo. Então, no Evangelho de Cristo, o veredito é dado antes de nós desempenharmos nossas ações. O veredito leva ao desempenho. O que nos é notável, não são tomados nossos autos processuais, levados a um tribunal para haver um veredito por um juiz. Não. O juiz, ele já deu a sentença final. E dali nós temos as consequências. Somos a consequência da sentença de Cristo, no tribunal divino. Jesus, então, ele tomou o nosso lugar. Ele foi ao tribunal, julgado injustamente, mas não reclamou. Golpeado, mas não revidou. Espancado, morto e sepultado para nos substituir. Recebeu nossa condenação, nos livrou do julgamento. Agora tudo o que importa é a opinião dele. E sua cruz nos garante que somos mais preciosos do que as joias desse mundo. Somos mais preciosos que os currículos deste mundo. Mais preciosos do que as opiniões nossas e dos outros. E no fim das contas, é ele. A vida, então, é como um grande teatro, em que foi dado-nos um script de como devemos, em algum dia, encenar. E nós preparamos toda a nossa vida ensaiando para o grande dia da apresentação. E quando nós chegamos lá, que as cortinas são abertas, nós percebemos, no fim das contas, que a plateia só tem 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo tinha então estabilidade e confiança em Deus. Ele seguia adiante e nada o inquietava. Era resoluto e sabia quem de fato ele era. Ter autoestima elevada ou baixa autoestima podem ser vias que escravizam o ser humano. A verdadeira liberdade é encontrar significado em Deus. É não estar preso à opinião dos outros, nem se tornar senhor de si mesmo. É simplesmente não se considerar.
E esse é um desafio para mim e para você. Talvez essa seja uma das mensagens que eu prego com maior tremor. Eu digo, Deus, que eu fale isso com o meu coração balbuciando, tremendo diante de Ti. Porque eu sofro severamente por isso. E eu acredito que pelo menos parte de vocês também. E é uma luta constante, né, que nós devemos lembrar. Mas o ponto é que nossos pais, amigos, famílias, currículo, mídia, poder, fama, dinheiro nos fazem reféns de sentido. Cristo é quem nos dá significado em última instância. E se a última instância já está dado significado, todas as outras caem por terra. E se você então, como eu muitas vezes, se sente puxado ao tribunal diário da vida, reviva o Evangelho em suas orações e lembre-se que o julgamento já acabou. Então, o grande ponto principal disso aqui é que para mim e para você, que em algum momento da vida luta contra a inveja, luta contra o fato de ser escravizado pela opinião própria ou pela opinião alheia, ou, enfim, busca significados em outras e tantas outras coisas que, quando você em algum momento percebe, você está tornando algum ídolo, ou algo do tipo. O Evangelho é a solução para isso. O Evangelho é quem, no fim das contas, ao ser lembrado à nossa mente, pregado ao nosso coração, é quem nos chamará ao arrependimento. Quando nós tentarmos, de algum modo, nos vangloriarmos ou nos orgulharmos em coisas ínfimas ou passageiras, o Evangelho nos chamará de pronto ao arrependimento. Ele não simplesmente dirá para mim e para você, não, sabe, não é por aí, não faça assim. Ou o Evangelho será algo depreciativo sobre nós, uma mensagem que vá nos depreciar, nos tornar como se fosse um nada. Não, o Evangelho nos coloca no centro, em Cristo outra vez. Mas talvez também você sofra em algum momento uma profunda baixa autoestima, uma necessidade de autoafirmação constante. O Evangelho não vai levantar o seu ego para você se tornar um superpoderoso, ou vai ser uma autoajuda para você. O Evangelho, mais uma vez, lhe trará para o centro, para Cristo, para a cruz de Cristo. E vai perceber nele que a humilhação dele foi tão feroz, tão profunda, que aquilo é tão precioso e foi de algum modo, e foi também por você. E isso lhe dá sentido e significado. Pessoal, irmãos, a nossa vida muda quando nós percebemos isso. Quando o Evangelho, ele não só se torna um momento de se escutar um domingo, ou um momento de falar, como se fosse, sabe, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas tratam o Evangelho daqui para fora, ou no máximo da mente, que desce pela boca e vai para fora. Ela não há luta no coração dela quanto aos seus pecados, ou quanto à sua própria identidade, quem ela é, quanto aos seus problemas mais intrínsecos, que lhe afastam de Cristo, que lhe tornam não semelhante à pessoa de Cristo. O Evangelho vai à nossa mente e deve ser processado no nosso coração para que a nossa vida, nosso comportamento seja transformado. Eu termino então lendo um pequeno poema que eu considero profundo demais, de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Pastor alemão, ele era um... engraçado aqui, o trocadilho, foi mal. I'm sorry. Era um momento mais assim, para ser mais, né? Escapou. Tudo bem. Ele era um pastor que nasceu na Alemanha. E aí, em 1900... Isso foi engraçado. Então vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? Ele foi preso, ele morava nos Estados Unidos, né? Professor de algumas universidades, de seminários inclusive,
E ele então, na época de Hitler, sabendo que havia muita perseguição para a igreja, teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos e prosseguir no seu ministério. Mas não, ele volta para os Estados Unidos para ensinar nos seminários. Tem vários problemas, ele tem vários problemas assim, teológicos, mas ele nos ensina algo muito profundo, que é quanto à identidade e quanto ao fato da diligência na defesa do Evangelho. E a vida dele representa muito disso. E eu termino lendo um poema que ele escreveu na prisão em 1944, quando estava prestes a ser enforcado pelos nazistas. E ele diz assim: quem sou eu? Frequentemente me dizem que falava com meus guardas de modo livre, amistoso e claro, como se fossem meus para comandar. Mas quem sou eu? Dizem-me também que eu suportei os dias de infortúnio de modo calmo, sorridente, alegre, como quem está acostumado a vencer. Sou então realmente tudo aquilo que os outros me dizem? Ou eu sou apenas aquilo que sei acerca de mim mesmo? Inquieto e saudoso e doente, como ave na gaiola, lutando pelo fôlego, como se houvesse mãos apertando a minha garganta, ansiando por cores, por flores, pelas vozes das aves, sedento por palavras de bondade, de boa vizinhança, conturbado na expectativa de grandes eventos, tremendo e impotente por amigos a uma distância infinita, cansado e vazio ao orar, ao pensar, ao agir, desmaiando e pronto para dizer adeus a tudo isto. Quem sou eu? Este, desesperado, agoniado? Ou outro, corajoso, que as pessoas pensam de mim? Sou uma pessoa hoje e outra amanhã? Sou as duas ao mesmo tempo? Um hipócrita diante dos homens e diante de mim um fraco, desprezivelmente angustiado? Ou há alguma coisa ainda em mim como exército derrotado, fugindo em debandada da vitória já alcançada? Quem sou eu? Essas palavras, essas perguntas zombam de mim na solidão. Seja quem for eu, tu sabes, ó Deus, que sou teu. Seja quem for eu, tu sabes, ó Deus, que sou teu. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Muitas vezes, ó Deus, nós não sabemos quem somos. Olhamos o Evangelho, Deus, a Tua Palavra como um todo, e a nossa ética é desconfigurada, a nossa moral, Senhor Deus, ela é vacilante. O nosso pensamento, Senhor Deus, é inconstante. A nossa perseverança, Senhor Deus, é ditada pelas circunstâncias. E principalmente, ó Deus, aquilo que somos só são muitas vezes palavras ou retórica lançada ao vento. O que publicamos, o que conversamos, muitas vezes escondem, Deus, quem de fato somos, o que está no nosso coração. Tantos ídolos, tantas inquietações, ansiedades, infortúnios, Senhor Deus, que nos impedem de nos importarmos com aquilo que é mais importante e nos impedem de perceber, ó Deus, quanto esse mundo, Senhor Deus, precisa de pessoas que têm uma identidade constante, firme, ainda que não perfeita, mas que precisam de uma mensagem falada e vivida, que muda a identidade daqueles que pregam. Nós precisamos, ó Deus, muitas vezes ser essa pessoa. E Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor transforme nossa identidade. Ao escutarmos Tua Palavra, ao lermos Tua Palavra, transforme-nos, ó Deus, quem somos. Transforme a nossa cosmovisão. Transforme, ó Deus, os nossos anseios no nosso coração. As nossas afeições, que elas brilhem ao ver o Evangelho. E, ó Deus, que o Senhor brilhe, ó Deus, em meio à escuridão da nossa vida, Senhor Deus, e nos dê significado. Que não sejamos senhores de nós mesmos, como se isso representasse liberdade. Que não sejamos, ó Deus, escravizados pela opinião alheia, Senhor, ou pelos currículos, ou por tantas coisas, porque essa era passará, e uma brilhará, e ela brilhará para sempre.
Nos ajuda, Deus, a nos importarmos com aquilo que é importante, com aquilo que é essencial, não com o que é efêmero, Senhor Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.